É isso aí, a experiência do amor de Deus. Eu quero fazer uma experiência do amor de Deus e todos os dias eu busco fazer essa experiência do amor de Deus e não só fazer, mas sustentar essa experiência do amor de Deus. Quando nós estudamos teologia da criação, é uma coisa muito bonita, diz que Deus cria, sustenta e mantém a sua natureza, a sua criação. Olha que lindo isso, Deus cria, Deus sustenta e Deus mantém a sua criação, os seus filhos. Deus não faz assim, ó, joga no mundo e fala, ó, se vira, problema de vocês, agora eu estou cansado, eu vou descansar. Não, Deus o tempo todo está conosco ali. Talvez é nós que não percebamos o quanto Deus nos ama, o quanto Ele está pertinho de você, tá bom? Então, pede para Deus limpar a sua cegueira espiritual, pede para Deus arrancar suas escamas, todas as escamas, né? Toda aquela sujeira, toda aquela, né, a lepra do pecado que está te cegando, pede para Deus arrancar dos seus olhos, para que você possa ter olhos espirituais e enxergar a mão de Deus tocando em você. E saber que existe uma mão, vamos assim dizer, o encardido, o demônio, ele não quer que você viva a experiência do amor de Deus. Ele não quer que você seja santo, ele não quer que você seja um padre de Deus, uma família santa, uma família abençoada. O encardido não quer. O tempo todo ele está armando e tramando contra você, tá bom? Então a gente tem que ficar atento a todo movimento que está acontecendo perto de nós, para que a gente não caia nas artimanhas do inimigo e deixe de viver a experiência do amor de Deus, tá? Então, não confunda as coisas. Ah, Deus me abandonou, Deus não me ama, jamais. Nunca, nunca pense nisso. Deus está sempre conosco. Deus prometeu lá no Antigo Testamento e depois cumpriu todas as suas promessas no tempo dele. Aprenda a viver o tempo de Deus. Aprenda a viver as demoras de Deus. É preciso passar por tudo isso para que a gente cresça, amadureça e seja pessoas melhores, com certeza. Eu tenho alguns pedidos, algumas orações aqui que já estavam comigo no outro bloco, mas não deu tempo de colocar. E eu quero agora, então, nesse momento, já colocar o seu nome, a sua intenção, o seu pedido. Você quiser deixar pedidos e intenções aqui, ou ficar só, 19-38719620, é o telefone aqui da Século 21, ou também pelo e-mail, serfeliz@rs21.com, e com certeza estaremos lendo e colocando seus pedidos aqui. E quero colocar, então, os pedidos e intenções da dona Maria. Maria, ela que é de São Francisco de Itabapoana, Rio de Janeiro, está conosco. Então, está aqui, pede por Maria da Conceição, saúde, que está internada, por si mesmo toda a família. O Guilherme, que é de Campinas, oração por ele mesmo, sua saúde e todos os familiares. A Sônia, que é de Piracicaba, também está conosco, oração, acalmar o meu netinho, Gustavo, para parar de chorar. Ficar bem na creche, conseguir se adaptar, é difícil, né? As crianças começam para a creche, começam para as escolas, a minha sobrinha mais nova também foi para a escola, também passou dificuldade de adaptação, mas já está bem, graças a Deus também. E também aqui, coloca aqui, todas as pessoas da Século 21 também, estamos aqui, agradeço também as orações e os pedidos aqui. A Terezinha, que está conosco de São Francisco do Sul, Santa Catarina, também oração por Irineu, em especial, pede pela cura e libertação de todos os vícios, de Nivaldo, William, Fernando, pede pela conversão de todos os pecadores e paz no mundo. Com certeza estamos aqui, né, em oração. A Magali de Sabinópolis, Minas Gerais, também está conosco. Oração pela saúde do cunhado Caio, cura, conversão dos irmãos e da mãe e agradecimento pelas graças recebidas. É isso mesmo, não só pedir, mas agradecer. A Rita de Chavantes pede oração pelo Alisson, que sofreu um acidente de moto. Estamos aqui, então, colocando o Alisson aqui, que sofreu um acidente de moto. E também o Ezequiel, que é de Igaraí, pede a Deus pela cura e libertação dos vícios do álcool dele mesmo, pois está com diabetes. É isso mesmo, meu filho. Isso é coragem, viu? Ser verdadeiro. Senhor, eu tenho o vício do álcool, eu tenho o vício disso, daquilo, e eu quero, então, a partir de hoje, mudar. Quero fazer uma experiência do amor de Deus. É isso, meu irmão. Esse é o caminho, Ezequiel. Força, não desista, estamos rezando por você, pedindo Nossa Senhora que interceda pelos seus pedidos, também as suas intenções. Mas quando a gente fala de fazer a experiência do amor de Deus, nós podemos pensar que fazer a experiência do amor de Deus talvez seja só nas horas boas, só nos momentos que a gente está bem, não é verdade? Ah, eu estou bem, então fazer a experiência do amor de Deus. Mas eu tenho um VT que fala sobre superação. Será que a gente tem a capacidade de, nas horas mais difíceis, conseguir fazer a experiência do amor de Deus? É isso que eu quero ver com você. Assim, sem os braços. Enfrentou muitos obstáculos e sofreu preconceito, mas aprendeu a viver com as dificuldades e as próprias limitações. Não estamos num país totalmente adaptado para o deficiente, né? Então o mundo não vai parar para o Daniel viver bem, não. O Daniel tem que se adaptar ao mundo para ele poder viver bem. Começou a pintar aos 6 anos de idade.
teve incentivo da tia e da mãe dele. Hoje o que me faz mesmo continuar pintando é a minha mãe, né? Porque assim, ela sonhava em grandes eventos, em grandes concursos, era a alegria dela, né? E sempre quando ela falava, o Daniel é artista plástico, o Daniel gosta de pintar, os olhos dela brilhavam. Daniel perdeu a mãe há 9 meses. Para ele, essa perda ainda está sendo superada. Eu fiquei um tempo sem pintar, porque ela ficava muito tempo no meu ateliê. Enquanto eu pintava, ela estava no ateliê, na cadeira de balanço, fazendo o tricô dela. Então eu fiquei muito tempo sem pintar, porque devido à ausência dela, eu não consegui ir para o meu ateliê, né? Agora eu estou conseguindo entrar no meu ateliê. Agora eu abri meu ateliê e falei, não, vida nova, tenho que enfrentar a realidade. Aí eu falo que enquanto eu tiver vida, fôlego, eu vou estar com o pincel no pé, o pincel na boca, em homenagem a ela. Depois que a mãe de Daniel o deixou, Caio, o amigo inseparável, acompanha Daniel nos compromissos e está sempre por perto para ajudar no que for preciso. Antes dela falecer, ela cobrava muito ele. E aí ela pediu para que eu ficasse no pé dele, para cobrar ele, para pintar, para trabalhar e tal. Aí agora ele tem que me aguentar um pouco, sabe? Daniel começou pintando com os pés e hoje pinta também com a boca. Tem cerca de 500 trabalhos assinados por ele. Alguns já foram premiados. Para Daniel, a arte transformou a maneira de encarar a vida. Antes da pintura eu não era ninguém. Eu era apenas um deficiente, né? Que ficava em casa sem fazer nada. E não era conhecido por ninguém. E através da pintura eu comecei a ter o meu respeito, o meu valor no meio da sociedade. Além da arte, Daniel também ministra palestras motivacionais. Ele usa a própria história como lição de vida. Mas eu nunca imaginei que eu ia nadar, hoje eu nado. Eu nunca imaginei que eu ia dirigir, hoje eu dirijo, né? Meu carro é adaptado. Eu nunca imaginei que eu ia chegar em lugares assim de concursos que você fala, poxa, o Daniel tá lá no meio. Então pintar para mim é um sonho sem limite. E qual é o seu limite? Se eu sem os braços posso alcançar coisas assim impossíveis, por que você não pode? Que belíssima experiência do amor de Deus que esse jovem Daniel fez. Você reclama, porque Deus não me ama, você tem 2 braços, você tem 2 pernas, tem saúde, e você muitas vezes fica aí murmurando, reclamando, fica lastimando, fica até mesmo amaldiçoando a sua vida, a vida de outras pessoas. E veja o que o Daniel fez. O Daniel teria muitos motivos para desistir da vida, para se tornar uma má pessoa. Mas ele resolveu dar a volta por cima em Deus e se tornou até uma pessoa conhecida. Portanto, será que é só nas coisas boas que eu vivo essa experiência do amor de Deus? Ou também, sobretudo, na dificuldade? Olha, caríssimos irmãos, eu não gosto de ficar retomando as coisas, até porque às vezes tem coisas que não faz bem, mas eu me lembro que em janeiro do ano passado, eu tive um problema sério de saúde. Fiquei muito debilitado, passei muito cansaço, tive crise de estafa, de estresse, fui obrigado a me afastar de todas as atividades. E por alguns momentos eu pensei que eu não voltaria. E eu poderia naquela hora falar assim, mas Deus, eu me dou na TV Século XXI, eu vou na Rádio Canção Nova lá de São Paulo, eu tenho Paróquia Santa Gertrudes, eu tenho o Santuário Mãe dos Aflitos, faço missão em toda a Grande São Paulo, outras regiões que me pedem, viajo o mundo para pregar retiros. Eu poderia começar a murmurar e questionar Deus, falar, Senhor, por que o Senhor permitiu cair numa doença? Poxa, Senhor, eu sou o Padre Anderson da TV, eu poderia, na vaidade do orgulho, começar a me colocar acima de Deus. Mas não, eu me coloquei abaixo de Deus e falei, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor precisa de mim? Quais os motivos e o que eu posso aprender com essa dificuldade? Com essa doença, com essa enfermidade, com a situação que eu estou passando? E Deus foi me corrigindo. Deus foi mostrando algumas coisas que não estavam agradando o coração dele. Padre, cuidado com isso, cuidado com... E eu fui então pedindo perdão, fui me reorganizei minha vida e recomecei. Graças a Deus estou bem. Nossa, louvado seja Deus. Nossa, um homem novo, renovado, em todos os sentidos. Eu fiz uma nova experiência do amor de Deus, já fiz muitas experiências.
Mas eu fiz uma nova experiência do amor de Deus na dor profunda, porque foi uma dor profunda, a dor da alma, aquela dor de ter que superar. E hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz porque Deus só corrige aquele a qual Ele ama, diz a palavra de Deus, não é verdade? E nós temos medo de fazer a experiência do amor de Deus. Deus corrige as pessoas que Ele ama. O pai e a mãe corrigem o filho por quê? Porque ama. O pai e a mãe não odeiam o filho. E nós temos, às vezes, aquela birra com Deus, achando que Deus está permitindo porque não nos ama. Ontem, na Santa Missa, segunda e ontem também, nós tínhamos a primeira leitura de Tiago. E fala sobre provação, sobre tentação e fala sobre concupiscência. Provação. O que é provação? Vem de prova. Passar por uma prova, passar por uma dificuldade, superar. Ou seja, todos nós passamos por provações. Precisamos superar. Só que qual a diferença de uma pessoa para outra? Tem pessoas que têm a prova, têm a dificuldade, a prova da doença, a prova de uma dificuldade financeira. Seja qual for a sua provação que você está passando. A pessoa passa por uma prova. E essa prova, a gente precisa tirar uma nota boa para poder passar de ano, não é assim nos colégios? Até uma crítica que eu falo publicamente. Por exemplo, eu não concordo com essa questão dos governos, com essa questão do Estado. A criança só de estar na aula, ela já passa de ano. Eu não concordo. Isso não é uma coisa bacana. Porém, nós sabemos que é necessário nós passarmos pelas provas para alcançar ali, falando, eu superei, eu alcancei. Tem algumas pessoas que quando vão passar pela prova, desistem e recuam e fica como que aquele carro atolado, não sai do lugar. E fica naquele problema, eu não consigo, e fica naquela, como que deslizando aquele problema, naquele mesmo problema e não consegue passar. Por quê? Porque não conseguiu dar um passo, não conseguiu passar pela dificuldade. Esse jovem Daniel, ele passou por uma grande prova, mas ele soube passar. Ou seja, a provação. Existe uma outra coisa chamada tentação, que também está lá na carta também. Está lá na carta também de São Tiago. E aí fala, o que é tentação? Tentação é diferente. É alguma coisa que o encardido, que o demônio vem e propõe para nós coisas ruins. E aí eu digo sim ou não para isso. Se eu disser sim, como vai dizer, o salário do pecado é a morte. Se eu cair, se eu concluir com essa ideia, vou pecar nisso, vou pecar naquilo, vou roubar, vou matar, vou cometer adultério, vou deixar isso, aquilo. Se eu entrar nesses pecados, o salário do meu pecado será a morte. Talvez não uma morte física, mas uma morte espiritual. Eu fico morto para Deus, eu fico como que uma múmia, Estou vivo, mas estou morto. Estou ali, sem sentido nenhum a minha vida. E quantas pessoas estão mortas espiritualmente que já não têm mais vida? Talvez você está precisando dar um passo aí, sair. Ou seja, sair desse comodismo. O Papa Francisco tem falado isso para nós. Vamos sair do comodismo. Tem pessoas que estão no comodismo. Eu tenho uma TV de plasma, eu tenho isso, eu tenho o celular do ano, eu tenho o carro, não sei de que. Quer dizer, a pessoa está num comodismo, só que isso para Deus não vale nada. Isso para Deus, tudo acaba. Nós temos que sair do comodismo. Vá até uma igreja, vá até um sacrário, vá conversar com Deus, vai falar com Deus. E aí, toda aprovação, toda tentação vai ficar mais fácil. E aí nos fala também a carta. A aprovação e a tentação nos produz uma constância, uma dureza, uma firmeza, tal que a gente vai superar. E a gente vai viver uma vida de intimidade com Deus, ou seja, iremos fazer uma experiência do amor de Deus. E aí, para concluir esse assunto, nós temos o quê? A concupiscência, que podemos traduzir por cobiça. O que é concupiscência ou cobiça? O que é isso? Você sabe o que é isso? É um desejo desenfreado na questão sexual, na questão material, aquilo que você faz desenfreadamente, aquilo que você não tem controle. E como que o catecismo nos ensina a superar tudo isso? Pela virtude da temperança. O que é a temperança? Ser uma pessoa equilibrada, bem temperada, uma pessoa bem organizada. E aí nós vamos dizer sim ou não. Qual era você, com certeza, vai numa igreja, vai numa missa, com certeza. Qual foi o evangelho de domingo? Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Sim, sim ou não, não. Não dá para ser, talvez sim, talvez não. Apocalipse fala, os mornos Deus vomita. Para a gente fazer uma verdadeira experiência do amor de Deus, eu não estou dizendo que você tem que chegar santo diante de Deus, ou 100% puro. Isso Deus realiza ao longo. Eu estou dizendo que você tem que ser verdadeiro, honesto, falar, Senhor, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais aquilo, eu quero fazer uma experiência. Jesus prometeu o quê para a samaritana? Eu posso te dar uma água que você nunca mais vai ter sede.
E qual que é essa água? A água que jorrou da cruz. E da cruz jorrou todos os sacramentos. Todos os sacramentos brotaram do coração de Deus. Ali quando o soldado transpassa a lança no seu coração. E é essa experiência que nós precisamos fazer todos os dias. Ou seja, precisamos passar pela provação, passar pela tentação. E aí sim nós seremos pessoas abençoadas, pessoas santas, pessoas com certeza renovadas no seu amor e também na sua misericórdia. E qual que é uma forma, qual que é a grande forma que você tem de passar pelas provações, passar pelas tentações, passar pelas dificuldades? Lendo a palavra de Deus. Tem gente que fica lendo livros que não prestam, livros de outras doutrinas, livros de outras denominações, livros que não têm sentido nenhum. Eu convido você o quê? A ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. O Padre Eduardo fez justamente os 4 evangelhos para quê? Para que você faça a verdadeira experiência do amor de Deus. A verdadeira experiência do amor de Deus passa pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra produz prece. A palavra produz oração. A palavra produz conversão. A palavra produz intimidade. A palavra produz aquilo que o próprio Jesus vai dizer, adoradores em espírito e verdade. É pela palavra que a fé chega até nós. Isso é catequético. É pela palavra que a fé chega aos nossos corações. Portanto, meus irmãos, se você não tem a Bíblia ainda, compre uma Bíblia. Se você não quer comprar a Bíblia inteira, talvez tenha condições, compre os 4 evangelhos, porque com certeza vai ser mais simples, você vai apalpar as palavras de Cristo ali, na intimidade. E isso aqui deve ser um livro de cabeceira, onde você põe a cabeça aqui, ele está do lado, e quando você precisar, não só nas horas difíceis, todos os momentos, todo dia você lê pelo menos um capítulo, um versículo, você lê todos os dias e com certeza sua história vai mudar. Ou seja, é a palavra que produz conversão. É isso que faz com a nossa vida. Nessas férias, pensa que o padre ficou de férias sem fazer nada? Eu li livros, terminei o livro, terminei de ler um livro, comecei e terminei outro nessas férias. Ou seja, nós temos que estar nessa intimidade, nessa busca com Deus. Portanto, não deixe de viver e fazer a experiência do amor de Deus. O que impede? O que te prende? O que te arrasta? E aí, para concluir então essa leitura de São Tiago, para a gente ir para o intervalo, diz assim: se você quer sabedoria, peça a Deus que a todos Ele dá liberalmente. Mas peça com fé. Peça com fé. Senhor, eu quero fazer experiência. Hoje eu estou decidido. De hoje em diante, Senhor, eu estou rasgando tudo e quero recomeçar do zero. É isso? Eu também quero isso, Senhor. Então, estamos aqui. Eu quero, cada um de nós queremos. Permita a gente fazer uma experiência nova no Teu amor. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos.